Fiara estará usando a escritura que está no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Ao som do hino Somente Creio, vamos recebê-lo. Boa noite a todos, graça e paz seja com todos vós. Hoje está mais friozinho, né? Nós vamos remir mais o tempo para que vocês possam não se incomodar com o possível frio que vem aumentar, né? Parece que vai passando as horas, entrando a noite, parece que vai aumentando, né? Quem está com frio? E quem está orando para que nós tenhamos um local para congregar? Amém. Quem ainda não orou, pedimos vossas orações. Eu admiro e fico observando como as coisas que Deus faz são perfeitas, né? E eu gosto de deixar Deus conduzir. Mombrana cita aquele índio, Jack Coy, em uma de suas mensagens. E ele tentou ferir aquele animal. Ele estava cavalgando em uma égua. E precisavam de água, e ele começou a ferir aquele animal, achando que era por aqui, e era por ali, e aquele animal, pelo instinto, sabia onde tinha água. E nós estamos cavalgando neste evangelho que tem nos guiado ao arrebatamento. E não adianta fazermos nenhuma manobra contrária àquilo que o Evangelho nos conduz. A água está aonde o Evangelho nos conduzir. E eu creio que que estamos tendo os últimos cultos em todos os sentidos. Creio que estamos tendo os últimos cultos nos lares, né, irmão Joãozinho, irmã Abadia, Gessimiel, irmã Jove, todos vocês já que cederam seus lares. E temos outros que já proporam cultos em seus lares, mas eu creio que estejamos tendo os últimos cultos nos lares. Creio que Deus estará nos abrindo uma porta, um local para congregar aqui em Goiânia.
Ali em Trindade temos a presença de vários irmãos, e creio que muitos continuarão congregando ali em Trindade devido à proximidade, né? Ser mais próximo. Mas eu diria que seria congregações irmãs, né? Às vezes dá para ir num lugar, não dá para ir no outro. E nós vamos conduzindo isso aí, deixando o Evangelho nos guiar, a palavra de Deus. Nós gostaria de ouvir uma palavra do pastor José Fialho, uma palavra para este povo que se reúne para ouvir Deus falar. Reúne para louvar, reúne para adorar. É bom adorar a Deus, cantar. E a palavra de Deus, ela é que nos fortalece, ela que alimenta as nossas almas, não é mesmo? Boa noite a todos que estão esta noite reunidos. Para adorarmos ao Senhor. É sempre muito bom. É o melhor que nós podemos fazer aqui na terra. Estarmos na presença de Deus. Cremos que pela fé nós estamos fazendo isso nesta noite mais uma vez. E cremos que Ele nos limpará de tudo aquilo que ainda, se existe alguma coisa que precisa ser desfeita, será desfeita. Mas eu queria, como eu pensei nessa data como uma data de uma reunião espiritual e festiva também. Porque nós temos dois irmãos que nasceram neste dia, né? A menos que tenha alguém aí também que nasceu dia 11 de junho. Mas a irmã Jove e o irmão... Jove é 13, né? Ah, não é hoje não? É 13 daqui 2 dias. Ah, eu pensei que era hoje. Ué, Eu trouxe para hoje. Ah, a senhora puxou. Pois é, a irmã Jove está comemorando então, mas continua sendo uma festa, uma festividade, né? Espiritual, ouvindo a palavra, mas eu queria ler alguma coisa aqui, porque o tempo é curto, eu não quero interferir no tempo, mas eu queria ler algo aqui que chama um pouco a atenção. Nós sabemos que a resistência física, ela é limitada. A resistência humana, ela é limitada. E o que a gente pode perceber? Não com pessimismo, ou então querer dizer que o Júnior não tem mais essa condição, mas ele está no auge, nos seus 42, e eu queria ler algo aqui que coincide com a data do irmão Brana. Não que eu esteja querendo compará-lo, mas é claro, nós sabemos quem foi William Brana, sabemos que está nas Escrituras. Eu queria ler aqui, olhando para antes de depois de 1951 para trás. Ele tinha 33
Eu não consigo fazer essas... 41. 42, é. Ele estava fazendo 42, então é uma coincidência, né? É uma coincidência. E ele está fazendo 42 também. E pesa sobre os ombros essa carga, como pesou para o nosso amado profeta. Em uma manhã quente de junho de 1951, William Branham, em junho também, chegou em casa em Jeffersonville. Ele estava iniciando o seu ministério, já estava com muitas campanhas, algumas campanhas, né? Mas não tinha ido ainda para o exterior. Esperando ter um descanso antes de iniciar a próxima série de campanhas. Ele já tinha tido outras campanhas antes. Em julho, ele estava agendado a 2 semanas diretas de reuniões. Veja só, primeira semana em Toledo, Ohio. 2 noites em Zion, Illinois. 4 noites em Erie, Pensilvânia. Ele sabia que isto seria muito puxado, olha só, muito puxado para ele. E o que é que está acontecendo? Nós podemos observar isso, né? E já que ele estava exausto de sua última campanha, apesar dos seus 40 e poucos anos, né? Ter um descanso agora era importante para preservar sua saúde. Eu não duvido da saúde do Júnior e creio que Deus dá forças para ele, para suportar a carga. Mas, contudo, nós sabemos da nossa resistência, que é limitada. Ele queria encontrar tempo para descansar, repousar. E não era fácil para ele, nem mesmo em casa. Veja como que vão acontecendo as coisas. Tão logo as pessoas souberam que ele estava de volta na cidade, visitantes começaram a tocar a campainha. O telefone, o celular não para de tocar. Tudo isso vai acumulando, né? E ao meio-dia, sua sala de estar estava cheia de estranhos. Como que ia descansar? Querendo entrevistas pessoais e orações. Isso sucedeu desta maneira desde quando Deus deu-lhe sua comissão em 1946. 5 anos antes. Normalmente Bill não se importava com estas constantes intrusões em sua privacidade. Ele amava o povo e queria ajudá-los, mas agora ele estava cansado já, demais para ajudar alguém. Se ele desse entrevistas pessoais hoje, as visões, e sempre havia visões durante as entrevistas, o levaria a um esgotamento. Meda disse: Bill, antes que uma multidão se ajunte, deixe-me te levar a algum lugar. Ela previu, ela percebeu que ele estava se cansando. Então, é uma lembrança para a esposa, né? A família. Perdão aqui, isso sucedeu. Exato.
Eles foram à área do moinho do túnel, onde ele sempre tinha ido desde criança, a 24 quilômetros a nordeste de Jeffersonville. Naqueles bosques, ele frequentemente se retirava durante tempos de problemas e encontrava paz nesta selva verde e quieta. Escondido entre aquelas colinas estava uma caverna onde ele às vezes ia para descansar e orar. Mas hoje aquele não era seu destino. Era uma caminhada difícil até sua caverna secreta. Bill tinha levado Meda ali uma vez, logo após se casar em 1941. Uma voz foi suficiente para ela. No caminho de volta a Jeffersonville, Bill sentiu um impulso para parar no lugar onde ele tinha ido à escola quando era um menino. Ele virou o carro a uma pradaria e estacionou. A Rebeca estava acompanhando. Saiu para pegar algumas flores. Meda foi atrás dela. Bill passeou pela velha bomba d'água, bombou, pegou para si um pouco de água. A escola, com uma única sala, não era longe desta bomba d'água, só que não existia mais. Nada fora deixado para o prédio escolar agora, nem mesmo uma pedra para marcar sua fundação. Encostando-se a uma cerca de madeira, Bill olhou através do vale o lugar onde ele havia crescido. Era escassamente povoado. Agora, casas bem construídas cobriam a ladeira. Quão diferente elas se pareciam da cabana de madeira de 2 cômodos que ele vivera quando era um menino. Quão drasticamente o mundo tinha mudado em 30 anos. Bill lembrou-se de quão grande as madeiras de sua cabana pareciam que ele quando era um garotinho. Mas da cabana havia atrás da cabana, havia uma grande macieira e ele uma vez pensou que viveria para sempre. Agora tinha se ido. Ele se lembrou do barco que seu pai construiu debaixo daquela macieira e o espelho quebrado pregado em seu trono. Isso mexe. Eu, por exemplo, que nasci lá no estado do Rio, quando voltava, não tenho ido mais, muito longe, né, agora. Então, eu voltava, tinha aquelas recordações também. Quantas vezes ele tinha visto seu pai se barbear debaixo daquela árvore. Charles Brana era um homem baixo, forte, com poderosos músculos. Quando ele tirava a camisa para se lavar e barbear, aqueles músculos pareciam ondular sob sua pele. Mas eu não sei quanto tempo já passou. Havia uma fonte, eu vou reduzir um pouco. Havia uma fonte em frente à cabana. Bill pensou em quantas vezes ele tinha arrastado um pesado balde feito de madeira, de cedro, até aquela fonte de água. Era difícil ser o mais velho de 10 filhos. Seus pais esperavam muito dele a responsabilidade em casa, né? E tudo aquilo acontecendo. Ele costumava pedir a seu irmão Edward para fazer tarefas para ele em troca de doce. Agora a fonte havia se ido, sem dúvida coberta por uma escavadora. Edward havia se ido também. Ele morreu com 18, o irmão Brana tinha 19, né? Ele morreu com 18 anos. Bill derramou lágrimas ao pensar em Edward. Embora Edward fosse um ano mais novo do que eles tinham começado a ir à escola juntos. Aqueles foram anos difíceis. Sua família era tão pobre que nem ele ou Edward tinha roupa suficiente para ir à escola. Ele ganhou, estava muito frio na época do inverno,
Parece que é o inverno mesmo, que esfriava. E ele ganhou um casaco de uma vizinha que ficou com pena dele. Sofrimento no frio na escola. Então, colocando-a em um... Soltei aqui. Eu vou recomeçar aqui. Isso aconteceu em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial. O ritual matutino nunca mudou. Depois do toque da campainha, isso na escola ainda na época, a senhora Temple, a professora, juntava seus estudantes no jardim da escola, formando uma fila indiana, usando uma palmatória. Naquele tempo usava-se palmatória, né, no tempo dele, lá em 1940. Formando uma fila indiana, usando uma palmatória. Depois de empenhar submissão à bandeira, eles se viravam para a escola, colocavam um braço no ombro do aluno da frente e marchavam para dentro. Cada estudante tinha seu lugar ordenado naquela fila. Bill podia se lembrar da ordem. Primeiro era Roland Holloway, ruivo e de forte temperamento. Roland atirou em um homem, logo depois que saíram da escola, né? Ainda com certeza adolescente, em um jogo de dados e morreu na prisão. O próximo foi o Wilmer, era a fila. Um era o primeiro e o Wilmer o segundo. Ele entrou em uma briga de faca e morreu com sua garganta cortada. Veja os acontecimentos. E o Willis Paul, ele morreu em uma enfermidade que se alastrou em seu corpo. Howard Healy, William Hinkle, eles também morreram. Os colegas, os rapazes. Depois de Willie era Edward, mais jovem que Bill. Aí foi o seu irmão, né? Edward sempre ficava atrás de Bill na fila, com sua mão sobre o ombro de Bill enquanto marchavam para a escola. De repente a nostalgia alcançou Bill. Bill ficou mais amargo para ele do que doce. Em 1928, Edward Branham morreu em Jeffersonville, enquanto Bill estava trabalhando com gado no Arizona. Ele tinha fugido de casa. Eu estou quase terminando aqui. Ele tinha fugido de casa. Ele disse para a mãe dele que ia lá para aquela região onde ele foi com a Meda e a Rebeca, para descansar. E aí, então, ele planejou ir para o Arizona, lá para o oeste dos Estados Unidos. Então, um senhor muito rico, tinha fazenda de gado, o convidou para ele ir dirigindo, pagou para ele a viagem, pagou os dias e deu emprego para ele na fazenda. Edward Branham tinha morrido, né? Aliás, enquanto ele foi para Arizona. Isso foi antes de Bill ser um cristão. Quando isso aconteceu, que ele fugiu de casa. Mesmo assim, quando Edward estava morrendo, ele disse: diga a Bill que eu o verei algum dia no céu. Eu o verei algum dia no céu. Então, enquanto ele estava lá trabalhando no Arizona, o Bill morreu e eles avisaram. Edward morreu. E ele disse: eu estou sozinho agora. Mas ele então lembrou da palavra. Como é verdade a tua palavra, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Ó Senhor, eu daria o resto de minha vida mortal. Isso aqui me tocou profundamente. Se tu me permitisse pegar um pouco de pipoca, e lembrando das coisas, subir até
subir até aquelas portas e dizer: Eduardo, amigão, aqui está um punhado de pipoca que trapaceei quando éramos garotos. Eu queria confessar para ele, pois não teve tempo de fazer. Eu não sabia que ele ia morrer tão novo. De repente, Bill chorou em alta voz: ó Deus, permita os anjos virem pegar minha alma pobre, cansada, e me carregarem daqui. Aleluia. Este mundo não é mais meu lar. Veja a angústia, o sofrimento aos 41 anos. 41 anos. Isto fez com que Meda, ela ouviu aquele choro alto. Ela foi ao encontro dele, ela estava lá dentro. E ela foi ao seu encontro, abraçando Bill, e disse: querido, você veio até aqui para descansar, e aqui está você chorando como um bebê. Não faça isso. Querida, disse Bill, se você somente soubesse o que estava passando pelo meu coração. Eu me lembro de estar bem naquela casa quando a pequena Sharon Rose ficou doente. Olha os sofrimentos, né? Hope ficou doente depois dela. Eu posso entender porque Deus levou Hope. Mas eu nunca entendi por que ele levou Sharon Rose. Ela não tinha 9 meses. Só tinha 9 meses de idade. Meda o silenciou. Você não deveria pensar em tais coisas, Bill. Não agora. Pois ele foi para descansar e parece que estava sofrendo mais. Mas sua admoestação veio tarde demais. Ele já estava se lembrando de tudo aquilo. Então, isso aí nos mostra que a nossa resistência ela é limitada. Você sabe disso. Então, não quero, é claro que você entende, sabe disso, mas essas coisas vão acontecendo. E aí quando percebe, já está afetado, né? Então não é colocando medo ou qualquer... Não é nada disso. É que nós precisamos, como eu sei que vocês estão orando, nós precisamos continuar orando pelo pastor, pelos diáconos, pelos evangelistas, por cada criança, cada moço, cantor, todos, idosos, todos nós precisamos de oração. E nesta hora, eu vou pedir a alguém para fazer esta oração. O irmão Eliezer, né? Para fazer essa oração para os aniversariantes. A irmã Jô e o Júnior. Aqui. Tem mais gente aí de junho. De junho também? Quem é de junho? Quem levanta a mão? Quem é de junho? De junho. Olha quanto? 2, 3, De junho ali. É todos 4, vocês aí, ó. 4, Olha lá, 5, 2, 3, 4, 5. é quase todo mundo. Tem jeito, né? É quase todo mundo. Aqui tem mais de 100, rapaz. Olha aí, ó. Aqui e aqui, mais de 100, não é? Então está aumentando, vai aumentando a carga, vai aumentando. Aí, deixa para depois. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor perdoe nossos pecados, Senhor, primeiramente. Que o Senhor abençoe, guarde, que tuas mãos
esteja estendida sobre ele e sobre nós. Te agradecemos, Senhor, por estar aqui, Senhor. Não porque nós queremos estar, mas pelo que o Senhor já tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor. E te agradecemos. Só temos que agradecer. Amém. Deus abençoe o irmão Eliezer. Deus abençoe o pastor Fialho, José Fialho. Vamos ficar de pé em reverência à palavra. A Bíblia diz que condições não teríamos, né? Mas é Deus que capacita. Condições nenhuma, né? Mas Billy Robertson, ele foi ali para o milharal e Bud Robson. Olha, ele disse. Ele disse que Deus encontraria os ossos dele ali se ele não recebesse o Espírito Santo, né? E nós temos que ter uma fé assim. Vamos até a última gota de suor lutar pelo Evangelho em favor do povo de Deus. Só entra na fornalha quem ora muito. Você não quer ser lançado na fornalha? Entenda que aquela fornalha, os jovens hebreus não entraram por conta própria, né? Foram lançados. E foram lançados porque oravam muito. Só entra nesta fornalha quem ora muito. Deuteronômio 4, verso 1. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Moisés tinha ficado antes do Jordão. E agora Deus advertiu o povo ao entrar na terra prometida. O que Deus disse no verso 2: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Senhor Jesus Cristo, complete este culto, Pai, com a unção da Tua palavra. Estamos tão agradecidos, ó Deus, de poder nos rodear em torno desta palavra, do louvor, da adoração ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. João disse no seu capítulo 22 do livro de Apocalipse exatamente isso que Deus disse ao povo quando estava entrando na terra prometida: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Lá em Apocalipse capítulo 22, finalzinho da Bíblia, último capítulo, o apóstolo João exorta, alerta: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Acrescentar, Deus lhe acrescentará problemas, pragas. Se alguém tirar,
quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará. Acrescenta, Deus acrescenta pragas. Tira qualquer palavra, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Não participará da cidade que o Cordeiro é a lâmpada. A cidade que os anjos olham extasiados, atônitos, a cidade que foi preparada para você, que não retirar qualquer palavra do livro desta profecia. Retirar, acrescentar, não. Fique no centro. Ir além ou ficar aquém? Não. Fique no centro. Não vai além. Não fique aquém. Existe o pecado da omissão, mas existe o pecado da presunção, que é prosseguir, né? O irmão Brana fala acerca de presumir. Eu estou com a mensagem aqui, presumindo. No parágrafo 20, ele dá o significado desta palavra. Ele diz assim: ousar sem a verdadeira autoridade. Aventurar sem a verdadeira autoridade. Avançar sem autoridade para avançar. Fazer sem ter sido autorizado, sem estar naquela vontade perfeita de Deus, sem autoridade. Omissão é deixar de fazer aquilo que deveria ser feito. É deixar de agir quando deve-se agir. Em um acidente de trânsito, pode haver o pecado da omissão ou da presunção. O trânsito responde muito, tipifica muito o natural, ou o trânsito é o natural para tipificar muito o espiritual. Muitos que se envolvem pode pecar por omissão, fugir. A lei trata isso de forma muito clara. Não omita o socorro. Não omita. É crime, não é? Omitir o socorro? Quem sabe aí o artigo, Código de Trânsito? Alguém sabe? É crime omitir socorro? Não? É, não é? E existe uma outra coisa também que nós não devemos fazer, é achar que conseguimos dar o socorro. Aí você pega aquela pessoa, coloca dentro do seu carro, leva para o hospital, e lá quando você chega, você descobre que se você tivesse chamado socorro, ficado esperando, você teria salvo aquela vida. Ficar ali no local, esperando o socorro de quem tem autoridade para fazer aquilo. Você teria salvado aquela vida da morte, ou teria salvado aquela pessoa de ser uma pessoa tetraplégica, paraplégica, né? De acordo com a maneira que se pega um acidentado, você prejudica mais do que ajuda. Então nós vamos pensar nisso. Quando Deus disse para o povo quando estava entrando na terra prometida, e da mesma forma que o povo de Israel entrou na terra prometida, aquilo era o tipo do povo de Deus hoje,
recebendo o Espírito Santo. Assim como Deus disse ao povo de Israel para não tirar, não acrescentar, Deus disse para nós: não acrescente, não retire qualquer palavra. Lá em Gênesis capítulo 3, lá no início da Bíblia, Deus trouxe palavras, sentenças para Adão, para Eva. Lá no verso 17, quando Adão percebeu que tinha sido enganado, que ele havia caído numa transgressão. E Adão disse, Deus dizendo a Adão: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. O que aconteceu? Porque Deus amaldiçoou a terra quando trouxe a sentença a Adão. Ele amaldiçoou a terra e disse: da terra comerás o fruto, da terra, do suor do seu trabalho comerás. A mulher com dor dará à luz filhos. Mas por que isso aconteceu? Porque entrou o pecado. E por que entrou o pecado? Porque houve uma transgressão. Houve o pecado da transgressão, de presumir, de ir além, de avançar sem autoridade, porque Deus disse ao casal, ordenou o Senhor: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas a serpente, muito astuta, disse à mulher: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Deus sabe. Olha, a serpente contestando a palavra de Deus, acrescentando onde não deveria acrescentar, acrescentando onde não deveria acrescentar. Porque a serpente disse assim: disse Deus, né? Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. É isso que disse Deus, não foi, Eva? Foi isso, né? Mas é porque Deus sabe que vocês vão abrir os olhos, ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ó serpente. Ela acrescentou uma palavra. A serpente acrescentou uma palavra: ir além ou ficar aquém? Permaneça no centro da palavra. Não negligencie, não omita, mas também não presuma. Parágrafo 37 da mensagem, presumindo. O que diz o nosso profeta? Sabe? Eu creio, o irmão Branham falando acerca de um rapaz adolescente, não muito tempo atrás. Ele disse: sabe de uma coisa? Ele disse: Deus é tão bom, irmão Branham. Ele disse: sabe, Deus é tão bom que Ele simplesmente permite que eu faça qualquer coisa. Ele disse: Ele não se importa. Ele não se importa, porque Ele é simplesmente muito bom para mim. A irmã Branham citou a palavra insensatez. Deus é um Deus bom.
Agora o irmão Brana dizendo: nós ouvimos tanto a respeito dele ser um bom Deus, e eu creio que ele é um bom Deus, é correto, ele é um bom Deus, mas se ele é um bom Deus, ele tem que ser um Deus justo. Ele tem que ser um Deus justo. Lá em Tiago capítulo 4, verso 17, verso 17. O apóstolo Tiago começa no verso 13 dizendo assim: vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. São planos, né? Nós lembramos disso ontem, planos, planejamos. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos um ano, contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. É se o Senhor quiser, mas agora vos gloriais em vossas presunções. É omitindo, é presumindo. Nunca se caminha no centro, ou omite ou presume. E Tiago diz: vos gloriais em vossas presunções. Farei isso, farei aquilo. O que o jovem disse: sabe, Deus é tão bom que Ele simplesmente permite que eu faça qualquer coisa. Insensatez. Incoerência com a palavra de Deus. Ele não pode nos dar um mandamento para fazermos alguma coisa e desobedecermos isto e esperarmos escapar do julgamento. Ele também é um Deus de ira, um Deus de julgamento. É isto que o faz um Deus bom, porque Ele guarda a sua palavra. Ele aguarda. Mas vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna, diz o apóstolo Tiago. Aí nós vamos e entramos no verso 17. Ele termina o capítulo 4 dizendo: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas Deus é um bom Deus. Ele deixa simplesmente e permite que eu faça qualquer coisa. Mas quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí o irmão Brana entra com o assunto da iniquidade, né? O que é iniquidade? Iniquidade é exatamente isso aqui que Tiago disse. Sabe fazer o bem, mas não faz. E em São Mateus capítulo 7, ele diz assim, acerca daqueles que diziam, Jesus disse assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. É tão importante nós observarmos esses termos. Não é aquele que clama, e não é aquele que vai à igreja, não. Agora, é preciso entender que eu não estou dizendo que ir à igreja é desnecessário, mas não é isso. Não é porque canta, não é porque toca, não é porque ora no altar, não é porque dá glórias a Deus. Isso é a Bíblia que está dizendo. Olha aqui, nem todo que me diz Senhor, Senhor, é porque adora a Deus, ora a Deus, vai à igreja e faz aquilo que deve ser feito. Mas nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E você sabe qual que é a vontade de Deus?
Qual que é a vontade de Deus? É que nós sejamos obedientes à palavra. Essa é a vontade de Deus. Se você faz a vontade de Deus, você faz parte do reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? É por isso que o apóstolo Paulo vem lá na carta aos Romanos, capítulo 11, e diz assim: não confundam as maravilhas com a evidência do Espírito Santo. Não confundam dons e vocações com a evidência de se ter o Espírito Santo e, portanto, de ter nascido de novo. Porque o novo nascimento prepara para se receber o Espírito Santo. Ele diz, dons e vocações, Deus opera, Deus permite que as maravilhas, que as profecias e que os demônios sejam expulsos. E muitos chegarão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que sabeis fazer o bem e não faz. Se eu sei fazer o bem, se eu sei que o que Deus quer é que eu cumpra a vontade dEle, se eu sei que a vontade dEle Ele deixou para nós aqui em palavras, Ele deixou a Bíblia para nós, Ele nos enviou o mensageiro para nos fortalecer ainda mais espiritualmente. Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ir além ou ficar aquém? Em 1 Samuel capítulo 15, nós temos a história de Saul. Aqui nesse capítulo 15, Deus diz a Samuel para falar assim para Saul. Eu me recordei, Deus falando, eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. O povo de Israel sai do Egito, anda pelo deserto, Amaleque se torna um inimigo do povo de Deus, e Deus não se esquece. Ele recordou. E disse então ao rei, Samuel, trazendo a palavra de Deus ao rei: vai, pois, agora e fere Amaleque, destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas e desde os camelos até os jumentos. Qual que era o desejo de Deus, a vontade de Deus? Era a sua palavra, era o que ele estava dizendo. Tudo bem. Saul convocou o povo, foi à cidade de Amaleque e batalhou, feriu os amalequitas e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu o fio da espada. Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e às da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Aí a palavra do Senhor veio a Samuel.
arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Venceu a batalha, venceu os amalequitas, toda coisa vil e desprezível foi destruída. Deus quer que não tiremos e nem acrescentemos. Deus quer que nós fiquemos com a sua palavra. Aí, Samuel se contristou, clamou ao Senhor. Quem sabe Samuel chegou em Saul depois e disse assim: Saul, vou repetir. Vou ler o versículo de novo, Saul. Vamos ver se você entendeu. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Entendeu, Saul? Então disse Samuel: Saul, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? Aí disse Saul: é de Amaleque, as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Quem sabe Samuel? Saul, vou ler de novo o versículo. Vou te trazer de novo a palavra de Deus. O que era para fazer? Verso 3, capítulo 15. Não vou ler novamente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Saul se justificou: antes dei ouvidos à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus. Por isso Jesus disse: naquele dia dirão: Senhor, Senhor, ofereci sacrifícios tantos. Saul se justificou, e Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Tem porventura o Senhor tanto prazer nisso, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Às vezes as pessoas leem e não entendem. Por que Deus disse isso? Melhor do que a gordura de carneiros? Porque a gordura de carneiros era oferecida, e ela era do sacerdote, né? Para Deus aquilo de nada valia se não houvesse obediência. É obedecer à vontade de Deus.
é crer e obedecer. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar, teimar, não aceitar. O que Saul estava tentando? Não, Samuel, mas eu caminhei pelo caminho do Senhor. Eu caminhei pelo qual o Senhor me enviou. Eu fui pelo caminho. Foi o Senhor que me enviou. Mas o povo pegou ali um pouquinho de ovelha, as melhores, né? Teimar é como iniquidade e idolatria. Porfiar, teimar, discutir com Deus é como iniquidade. Nós acabamos de ler Tiago 4, verso 17, e nós acabamos de ler São Mateus capítulo 7, que diz que Jesus dirá assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu sei fazer o bem, mas não faço. Eu sei fazer o correto, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aí Samuel diz assim lá no finalzinho do capítulo 15: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente. Oh, estou livre, pensou Agag. E disse Agag: na verdade, já passou, né, a amargura de morte. O profeta me chama. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Obedecer para Deus é melhor que qualquer sacrifício que você venha fazer. Obedecer a palavra de Deus supera qualquer sacrifício que você pense que faz para Deus. Obedecer a palavra de Deus. Parágrafo 48 da mensagem presumindo diz assim: estamos apenas presumindo que estamos seguindo corretamente, porque Deus está abençoando. Oh, como isso engana! Como isso nos engana! Estamos apenas presumindo que estamos seguindo corretamente, porque Deus está abençoando. Se você estiver sendo abençoado e você percebe que você não está obedecendo a palavra de Deus, não se confunda. Porque as bênçãos de Deus, ela vem sobre a chuva, né? Jesus diz isso ali nos evangelhos. Cai sobre os justos e injustos. O sol nasce sobre os justos e injustos. O que quer dizer isso? A plantação do justo recebe o sol, a do injusto também. A plantação do justo cresce, a do ímpio também. O trabalho do justo prospera, às vezes menos do que do ímpio. Porque a prosperidade material é uma das coisas que mais afasta o homem de Deus. Mas Deus, Ele age dessa forma, Ele cumpre sua palavra, Ele não deixa de cumprir a palavra, Ele abençoa. Estamos apenas presumindo que estamos seguindo corretamente, porque Deus está abençoando. Ele estava abençoando Israel provavelmente no mesmo dia que eles recusaram subir até ali e tomarem a terra prometida, lá em Cades Barneia. Enviaram os espias, foram lá, voltaram, viram a terra, viram que o fruto era bom, terra que manava leite e mel, e no entanto voltaram e disseram assim: não conseguiremos, não cabe a nós tomar esta terra. Olha, você não tem condição, Deus te capacita.
Deus te capacita, Deus nos capacita. Meu pai, 82 anos, né? 40 anos de diferença. Eu estou com 42, ele 82. Não temos condição? Chegamos ao final, chegamos numa condição que não temos mais? É Deus que nos capacita. Deus nos trouxe até aqui e vai parar? Aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Nós não temos que temer, nós não temos que ter medo. Nós ouvimos o irmão Brana dizendo nesta mensagem que estamos rodando ali nos inícios do culto: a pior coisa que o inimigo pode colocar em você, observe isso, é medo. Porque quando ele coloca medo, aí você começa a descrer das armas que Deus colocou nas suas mãos. Aí Deus te dá as maiores armas, mais poderosas para vencer o inimigo, e de repente você olha para aquelas armas e você pensa assim: bom, isso aqui não vai funcionar. O medo começa a colocar dúvida em sua mente, e você começa a olhar para a palavra de Deus, para a mensagem, e começa a descrer que aquilo possa te ajudar. Mas saiba de uma coisa, você que está enfermo aí em casa, você que está enfermo mesmo aqui presente, tudo é possível para o que crê. Você sabe que para ser curado, ele não pede nem obediência. Você quer só ser curado? É só ser curado. Você não quer que Cristo seja o seu Senhor, não. Você quer só ser curado? Você pode ser curado. Só que de nada vale ser curado nessa dimensão e não ir para a eternidade. É melhor padecer a enfermidade aqui, irmão, e ir para a eternidade, do que receber uma cura aqui, você não tendo nenhuma intenção de ter Cristo como seu Senhor. Deus estava abençoando Israel no mesmo dia em que eles não creram nos espias. Sabe o que aconteceu? Duvidaram dos espias. Josué e Caleb subiu ali naquele banco, ali naquela pedra, e disse: olha, nós somos capazes sim. A terra é nossa. A terra é nossa, eu vi lá. Tem gigantes sim, mas Deus é que vai vencer por nós. É Deus que vai vencer por nós. E aí aquele povo desacreditou ali em Cades Barneia, ali no Egito, e virou aquela coisa. E sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? O maná simplesmente caiu naquela mesma noite. A comida do céu caiu naquela noite. Mas eles estavam completamente fora da vontade do Senhor. Eles não podiam vencer outra batalha até voltarem e acertarem as coisas com Deus. Eu acho que é hora da igreja voltar novamente para Deus. Eu acho que é hora da igreja voltar novamente para Deus. Voltar e começar como deveria ter sido feito. Voltar e começar como deveria ter sido feito. Então poderemos continuar nossa viagem. Mas Deus está mandando maná. Deus está abençoando. Mas só que vencer batalhas só se voltar e começar novamente. Batalhas não. Deus abençoa, né? Mas a hora que tem que travar aquela batalha, o problema é que estamos muito bem vestidos. Vou terminar com isso aqui. O problema é que estamos muito bem vestidos e na moda. Os pentecostais. Nós apenas somos todos nós. Nós simplesmente seremos consumidos se não fizermos algo em relação a isto. Nós simplesmente seremos consumidos se não fizermos algo em relação a isto. Olha só o que o salmista diz no Salmo 119.
6, verso 6. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nós pecamos, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, antes foram rebeldes junto ao mar. Sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Mas a obediência à palavra de Deus é o que nos dá direito ao Espírito Santo. A obediência à palavra de Deus. Nós simplesmente seremos consumidos se não fizermos algo em relação a isto. Precisamos de reuniões de oração. Precisamos sim de reuniões de oração. Precisamos do poder de Deus de volta. Vamos nos colocar de pé. Precisamos do poder de Deus de volta. Qual o problema? Isto mostra que há algo errado do lado de dentro. Esta é a palavra de Deus, este é o seu plano. Estamos presumindo que estamos bem. Mas eu gostaria de saber o que Deus diz a respeito disto. Estamos presumindo que estamos bem, mas eu gostaria de saber o que Deus diz a respeito disto. Sim, Senhor. Precisamos de reuniões de oração. Precisamos do poder de Deus de volta. Eu encerro a mensagem e deixo vocês agora glorificarem a Deus, adorarem ao Senhor à sua maneira, orarem ao Senhor em gratidão, trazendo de volta aquilo que perdemos no meio do caminho. O irmão Brana disse isso. Nós precisamos recomeçar. Nós precisamos nos posicionar. Então ore a Deus, glorificando a Ele, exaltando o seu nome, bendizendo a Ele, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Senhor Jesus Cristo, como te agradecemos por este culto, como te agradecemos por esta união no Espírito, Senhor, como te agradecemos por estas famílias que têm proposto em seus corações obedecer o Senhor na sua palavra, Pai, obedecer o Senhor nos teus mandamentos, ó Pai. Ó Deus, é por isso que nos reunimos, pedimos ao Senhor graça para continuar, ó Pai. Agradecemos pelo privilégio de nos reunirmos neste lar. Agradecemos por estas famílias. Ó Deus, nós não sabemos o que será de nós amanhã. Nós não sabemos o que será de cada um de nós, diz o apóstolo Tiago. Nós não podemos dizer que faremos isto, isso e aquilo. Mas se o Senhor quiser, nós nos reuniremos novamente. Nós falaremos das coisas celestiais e nós cantaremos louvores ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse hino é Espírito. Espírito, deixa minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito,
diante do teu altar. Aleluia, graças a Deus por mais este culto maravilhoso. E também todos os irmãos que acompanharam aí a transmissão, estiveram conectados conosco. Fomos ricamente abençoados através da palavra de Deus. Cada culto tem sido melhor, um melhor do que o outro. Deus cada vez se manifestando no nosso meio. E nós vamos ter o hino com a irmã Joviana. Podem se assentar, vamos ter este último hino. Assente-se aí um pouquinho. O hino com a irmã Joviana. Qual que é o hino, irmã Joviana? Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vamos dizer? Obrigado, Senhor. Cante, irmã Joviana. Senhor, pela vida, pelo ar que posso respirar, pela tua infinita graça que me deste para te louvar, pelo dom gratuito de Deus, com que espero um dia chegar, ao findar minha vida na terra, no repouso celeste morar. Mais um ano, Senhor, tu me deste, dirigiste meus passos na luz. Mais um ano, Senhor, agradeço. Obrigado, querido Jesus. Pela noite que vejo chegar, pelo salário que me preparaste, pelo pão que não deixa faltar, pela ida e pelo regresso, e em paz me fizeste chegar, pela voz que agora te louvo, pelo teto humilde do lar. Mais um ano, Senhor, tu me deste, dirigiste meus passos na luz. Mais um ano, Senhor, agradeço. Obrigado, querido Jesus. Mais um ano, Senhor, tu me deste, dirigiste meus passos na luz. Mais um ano, Senhor, agradeço. Obrigado, querido Jesus. Aleluia, graças a Deus. E agora nós vamos nos despedir aí de quem está conectado conosco através da internet. E cumprimente quem está do seu lado, abençoe um ao outro. E graças a Deus por mais este culto. Amém.